Bom, eu sou o Alexandre Vilares, eu sou professor da escola, umas disciplinas que antes eram uma disciplina só, e era meio ligada à sequência de desenho, né? E agora virou um negócio muito louco, são várias disciplinas que o pessoal chama de meios digitais. Então tem a ver com o uso de tecnologia de computador, né? Para mexer com um projeto, né? E a minha apresentação hoje é mais o resumo do resumo é mais ou menos o seguinte: há coisa de uns 10 anos, várias universidades começaram a publicar de forma aberta os planos de aula, os conteúdos de exercícios, às vezes o resultado dos exercícios os alunos fazem das suas disciplinas, né? Um dos pioneiros disso foi o pessoal do MIT, né? E eles chamaram esse negócio de Open Courseware, né? E é um negócio, uma palavra da moda, quer dizer, tem muita gente fazendo isso, Harvard, Yale, montes de lugares fazendo isso, né? E eu vou falar um pouco disso, só que eu achei que era legal botar isso num contexto, um contexto de umas mudanças culturais dos últimos 20 anos, que na minha cabeça tem tudo a ver com isso. Quer dizer, não é do nada os caras resolveram botar o material de aula deles online, de graça, aberto. Isso está inserido num contexto que eu desconfio que muita gente aí está passando perto, mas não está muito atento. E é um negócio tão importante. Então, eu falei, eu vou fazer uma apresentação sobre isso, né? E isso me lembra, essa história das pessoas estarem perto, mas não estarem muito atentos a essas mudanças, me lembra uma discussão meio engraçada. Tem esse editor inglês, é o C.P. Snow, que ele dizia o seguinte: iria numa festa e o pessoal reclamava de como esses cientistas são uns incultos, né? Não leram nada, esses caras aí fazendo essas coisas, mas eles não sabem. E aí ele perguntava para o sujeito: poxa, mas você sabe a segunda lei da termodinâmica, né? E aí o cara fala: não, mas isso, né? E aí o argumento dele é: você nunca ter ouvido falar da segunda lei da termodinâmica, nem se você perguntar para um cara, mas você já leu alguma coisa do Shakespeare? Qualquer coisa. Tipo, né? O cara nunca leu nada, né? Nem uma versão abreviada do Romeu e Julieta. Todo mundo sabe, o que é o Romeu e Julieta, né? Tipo, não é possível não ter ouvido falar do Shakespeare, não é verdade? Mas é possível, né? E as pessoas falam: pô, nunca ouvi falar das leis da termodinâmica, né? Então ele falou: a gente está vivendo um cisma, duas culturas, uma cultura, né, das ciências duras, né, e das humanidades. E isso, né, gerou super polêmica e tal. Tem esse programa aqui da BBC que é legal sobre isso. Esses meus slides depois tem um monte de links, vocês podem olhar e tal, né? E aí depois publicou essa palestra em forma de livro e tal, enfim. E aí tem a citação completa dele falando. Então, eu acho que a gente está numa posição invejável na faculdade de arquitetura de poder transitar em várias culturas. Quer dizer, e às vezes está acontecendo uma mudança cultural forte perto e a gente não está muito atento. Então, o que eu vou falar é de um mundo que está acontecendo há uns 20 anos, muito perto da gente, que são as mudanças culturais na tecnologia de computador, tá? Então, na década de 80, tem um cara que é esse Richard Stallman. Alguém aqui já ouviu falar do Richard Stallman? Tá. Então, esse cara é super importante. Ele começou um projeto, eu chamo o projeto GNU, né? E aí o nome é uma piada já, que é GNU is not Unix, tá? Que é um sistema operacional que ele iria fazer compatível com Unix. Enfim, ele começou esse projeto, tem um manifesto do projeto, vocês têm um link lá, depois se vocês quiserem olhar e tal. Mas é super importante esse cara. E uma das coisas que ele define nesse manifesto, ele fala é uma ideia muito interessante, chama copyleft.
Já teve gente que usou antes dele essa frase copyleft, mas meio de brincadeira, né? Estava escrevendo um negócio lá e falava de copyright, falou em copyleft, meio de brincadeira. Mas é a partir mais ou menos dessa época que o pessoal começa a trabalhar esse conceito, que é mais ou menos o seguinte. Eu autorizo as pessoas a copiarem o meu trabalho para o fim que elas quiserem. Porém, o trabalho resultante tem que ser distribuído sob as mesmas condições. A pessoa não pode modificar o meu trabalho e distribuir de um jeito e restringe a contínua distribuição do trabalho, né? A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, enfim, e aí, Linus Torvalds, aí muita gente ouviu falar. As pessoas já ouviram a palavra Linux alguma vez, né? Quem ouviu falar? Legal, legal. Então, o Linus Torvalds, que é o cara que fez o Linux, né? Ele, em 91, lançou um motor, um miolo, né? O kernel, o core, o miolo do sistema operacional que estava faltando no projeto GNU, ele chamou de Linux, esse miolo, usando a licença geral pública do projeto GNU, que tem esse lance do copyleft embutido nela. Tá? E isso foi um negócio incrível, assim. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa história, tem esse ensaio escrito por esse cara e esse Eric Raymond, que ele escreveu em 97, depois publicou em livro em 99 e tal, que é A Catedral e o Bazar. Né? Um ensaio, ele fala sobre os jeitos de fazer software, né? Enfim, comparando o jeito de uns caras fazer projetar uma catedral, ou construir uma catedral, né? Ou você vai projetando conforme você constrói, ou um bazar, que é muito mais distribuído. É interessante o conceito, influenciou milhões de pessoas esse livro, esse ensaio, então vocês podem depois dar uma olhada, que é, né, e é interessante. Bom, enfim, queria apontar, mas ó, esse é um símbolo usual de copyleft, né, é um C de copyright ao contrário. Esse é o símbolo do projeto GNU, né, e esse é o mascote do Linux, né. Enfim, então esses caras estavam fazendo história aí com essas discussões, né. Deixa eu ampliar um pouco, então. É um pouco técnico isso, espero que vocês não durmam imediatamente, mas olha, eu vou contar, é super importante culturalmente esse negócio. Ó. É o seguinte, o Stallman, ele inventa uma definição do que é um software livre, tá? E são baseadas em 4 liberdades, tá? Você tem que ter. Porque em inglês tem uma ambiguidade de free, de grátis e livre. Né? Então tem a frase, e todo mundo fala, é free as in free speech, not as free beer. Quer dizer, é livre como liberdade de expressão e não como cerveja grátis. Né? É uma distinção, em inglês gerou outros jeitos de você falar sobre software livre e tal, mas enfim, a liberdade zero, né? A liberdade zero é você poder rodar um programa para o que você quiser. Você tem um programa e você pode executar ele do jeito que você quiser, para fazer o que você quiser com ele. Né? Essa é a liberdade básica. Se você distribui o seu programa livremente, você está dando essa liberdade, se as pessoas executarem o programa. Né? A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar para o seu próprio uso, para a sua própria necessidade. Essa é a liberdade 1. Né? E para você poder fazer isso, na prática, você precisa distribuir o código-fonte. Não adianta você distribuir o programa já empacotado, compilado, que a gente fala. Né? Não adianta. Né? Se o cara estude o programa e altere o programa, você tem que distribuir o código-fonte. Tá? A liberdade de distribuir as cópias daquilo e você alterou para ajudar as outras pessoas. Você descobriu um problema, você consertou, você redistribui a solução do problema. Né? A liberdade de distribuir as versões modificadas é a quarta. A terceira é só a liberdade de distribuir tudo. Né?
E a quarta é a liberdade de distribuir a versão modificada do programa. Então, isso aí é o fundamento, né, do movimento do software livre, essas 4 coisas, né? E aí começa a ter umas divergências, tem uns caras mais pragmáticos que acham que não é bom, falando em free software, assusta os capitalistas, e que é melhor falar em open source, falar em código aberto, você assusta menos os caras. Como é que você faz para ganhar dinheiro, né? Se você está distribuindo as coisas? Então, não necessariamente você precisa distribuir de graça, você pode cobrar para distribuir, mas o cara que recebeu pode continuar distribuindo de graça. Então, você vai ganhar dinheiro vendendo consultoria, customização, treinamento, né? Enfim, coisas em volta desse universo, tá? E isso tudo pode soar muito maluco, mas vocês têm que botar em perspectiva, e no começo da computação, né, na era dos mainframes e tal, todo mundo trocava livremente todos os softwares. O começo da computação era software livre de nascença. Todo mundo estava ganhando dinheiro vendendo os computadores. O caro era o mainframe. O software era parte você trocava um outro cara na outra universidade, né? É como um paper científico. Você descobre uma forma de cálculo, você publica um paper e as pessoas começam a usar a forma de cálculo que você inventou, né? Então, ninguém vai tentar vender uma fórmula de cálculo. Mas é o normal hoje pensar em termos de software proprietário. A gente fala, você empacota o negócio, esconde o jogo e tenta vender uma solução, né? E tudo bem, mas enfim, esses caras estão voltando a essas origens, tá? Falei coisas muito inescrutáveis até agora, não? Deu para entender? Eu estou tentando remover o jargão, é cheio de jargão esse negócio, é difícil, né? E aí os caras, esse cara aqui, ó, esse cara da Catedral e do Bazar, esse Eric Raymond aí, ele foi fazer esse negócio que chama Open Source Initiative, que junta um monte de gente e tal, e tem uma definição de software aberto de 10 pontos, que é muito parecida com a outra, né? Aí tem esse gráfico e mostra que, né, código aberto e software livre é quase a mesma coisa, tá? Então tem gente que filosoficamente prefere falar em código aberto, tem gente que prefere falar em... Então é uma discussão meio complicada, tá? Mas aí tem também uma outra sutileza, que é o problema do copyleft, eu estava falando, que é você impor aos outros que não restringam a licença de distribuição das modificações que eles fizeram, tá? Então, por exemplo, a maioria dos computadores da internet que servem as páginas que a gente visita, funciona um servidor chamado Apache, o símbolo é essa peninha aqui, né? E tem um outro sistema operacional que chama FreeBSD, que é Berkeley Software Distribution, tal. É um negócio super importante e tal. E esses caras, eles têm uma licença que ela não impõe e o produto das modificações, o trabalho deles tem que ser distribuída sem poder ter nenhuma restrição. Então, olha só o que aconteceu. A Apple, por exemplo, pegou um núcleo do BSD e fez o macOS. Então, o macOS, o miolo do macOS é um software livre, tá? É um software livre e foi licenciado sem o lance do copyleft. Então, ele dá tanta liberdade, ele dá liberdade até do cara fechar o software. Vocês estão vendo a sutileza? É um negócio... Bom, enfim, eu não vou ficar me estendendo nisso, senão vocês vão me expulsar daqui. Mas enfim, tem os links aí para quem se interessar mais desse assunto, tá? As diferenças do software livre, é quase a mesma coisa, né? Dá para ler aí uns textos do pessoal falando disso. Bom, e aí, o que acontece? Tem esse Lawrence Lessig aí, que ele, junto com os outros caras, fez uma ONG em 2001, começou a funcionar para valer em 2002. Tá? E que ele falou assim, bom, vamos pegar o sistema de copyright, as leis de copyright que estão por aí,
e vamos tentar usá-las de uma maneira um pouco subversiva. Vamos usar a capacidade que o autor tem de proteger os seus direitos para deixar ele oferecer parte desses direitos para as outras pessoas, né? E essa ONG chama Creative Commons, e a maior parte desse lance de publicar as coisas abertamente na internet está ligada a essas licenças aí, que são as licenças Creative Commons, que são, né, inspiradas, né, nesse pessoal do software livre, entendeu? Então, eu não sei se eu consigo dar um zoom aqui. É isso que eu queria, e dar um zoom. Deixa eu voltar para trás aqui. Eu queria dar um zoom para mostrar o símbolozinho das licenças. Tem 6 licenças. Tem 6 licenças aqui, que são as principais licenças. E um dos lances aí, ó, vocês estão vendo, é uma setinha de ponta cabeça. Lembra o símbolo do copyleft lá, eu mostrei, né? E essa licença, o que acontece? Ela impõe, né, share alike, compartilha igual, né? Então, quando você publica alguma coisa nessa licença, né, esses slides eu estou mostrando para vocês, eu estou compartilhando nessa licença, tá? Então, o primeiro lance é a atribuição, né? Atribuição, né? By e compartilha igual. Isso quer dizer, todo mundo pode pegar os meus slides, alterar, misturar outras coisas, escrever outras coisas e redistribuir, só que com a condição e ele não pode pegar esses slides e proibir as outras pessoas de continuar compartilhando os slides. Entendeu? Esse é o lance viral do copyleft. Então, o pessoal fala, essas licenças que tem copyleft tem um caráter meio viral. O trabalho que é baseado nesse trabalho é obrigatoriamente copyleft, entendeu? E aí isso assusta certos caras da indústria de software também, né? O sócio do Bill Gates lá, ele fala, é viral. Então, se você está trabalhando num projeto que tem essa cláusula, e você pode compartilhar, e as pessoas que compartilharem são obrigadas a deixar compartilhar mais ainda, é um negócio maluco. Então, ó, tá vendo? Ó, remixem, adaptem, papapá, licencia as novas criações sob termos idênticos. Esse que é o charme do copyleft. Agora, você não é obrigado a ser tão permissivo. Essa daqui, de uma certa maneira, é mais permissiva. E é atribuição. Você pode compartilhar, desde que você cite a fonte. Você pode alterar, fazer outra coisa, e pode até fechar e vender num livro que tem copyright tradicional. Então, você pega os meus slides, faz um panfleto, vende na BKS, e no panfleto diz assim, todos os direitos reservados e tal. É mais, né? Esse daqui é a licença do BSD, vamos dizer. Tá? Então, a Apple foi lá, pegou o BSD, embalou e falou, esse aqui ninguém pode copiar. Né? Mas ela se aproveitou de um software livre. Tá? Então, essa é a licença do BSD e a outra é a licença do GPL, tá? GNU Public License, tá? Em termos de analogia. Né? Tá fazendo sentido isso? E aí tem outras opções malucas aqui, ó. Atribuição sem atribuição sem derivações, sem derivados, né? E sem fins comerciais. Então, tipo, você pode copiar, mas só se copiar igual. Nada de alterar o meu trabalho. E só para fins não comerciais. Então, você tem essas várias opções. Todas elas você é obrigado a citar. Você está usando o meu trabalho sem me citar. Todas as licenças Creative Commons. Tem a CC0, que é tipo domínio público. Você diz assim, esse trabalho é domínio público. Você faz o que você quiser com ele e você não tem que me citar e nada. É CC0, não está nessas 6. Tá? E é você fazer uma declaração, tipo, você põe o seu trabalho no domínio público.
que essa ONG tem uma equipe de advogados que tenta fazer uma compatibilização da legislação de direitos autorais de vários países e fazer a versão internacional da licença. E tem mais. Tipo, tem uma versão para humanos lerem, sem jargão de advogado, uma versão que tem valor legal com jargão de advogado, e uma versão para máquinas. Uma versão para os computadores saberem o que eles podem fazer ou não, em termos de multiplicação do material. Né? Então, é muito... texto legal é a versão para os advogados, está vendo? Né? Enfim, essa é a história. Né? Sem derivações, é igual. Tem os logozinhos. E depois no site do Creative Commons e tem as opções que vocês podem escolher. Tá? E tem esse livro publicado, né, dizem é o primeiro livro, que é do Lessig, publicado com uma licença Creative Commons, tal, que chama Free Culture, tal, pode olhar lá, é legal. Tá? Bom, exemplos de Creative Commons, então. Várias coisas que vocês já usam hoje em dia, usam essas licenças Creative Commons. Wikipedia, totalmente baseada na licença Creative Commons. Tá? Uma das coisas recentes mais sensacionais que tem, que é a digitalização da Acrópole pela biblioteca da FAO. Sensacional. Sensacional. Tipo, o que os caras fizeram? Foram falar com os herdeiros da revista e falaram, olha, vamos aplicar uma licença Creative Commons sem fins comerciais? Né? Atribuição, fins não comerciais, sem modificações. Certo? Aí tem uma ferramenta para você procurar coisas no Flickr e ter uma licença Creative Commons. Aí eu usei na disciplina recentemente os meus alunos, que é o OpenDesk. São os móveis para você cortar em CNC, que as pessoas compartilham os projetos dos móveis. Olha lá. Então, compartilha esse desenho. Licença Creative Commons, atribuição, uso não comercial. Se você quiser cortar essa cadeira para você mesmo, você pode pegar os desenhos, cortar a cadeira no CNC e boa. Certo? Para vender, não. Você precisa conversar com o cara para fazer uma licença. Ele tem um royalty e tal, né? Volta para o sistema tradicional. Né? Então, esse cara aqui, WikiHouse, isso é muito legal. É um projeto de fazer uns abrigos, CC, né? De fazer uns abrigos de emergência, que você corta também no CNC, e as pessoas contribuem, que nem na Wikipédia, com os desenhos. Vamos ver se tem um pedaço mais legal dos caras montando. Né? E, né, aí tem outra palavra mágica, né? Crowdsourcing. Né? Você tem um monte de gente trabalhando num problema. Né? Então as pessoas ajudam a desenhar seções desse abrigo de emergência. No mundo inteiro tem gente desenhando esses negócios e tal, manda para o WikiHouse. Tem uns caras que testam, falam, essa seção está testada para esforços de até tantos kilonewtons, esse é bom para lugar que tem tufão, esse não é bom para lugar que tem tufão e tal. Né? Então, né, funciona. Eu dei uma oficina esse sábado sobre esse negócio, o Arduino. Né? Deixa eu ver se tem um slide aberto aqui. Aqui, ó. Né? O Arduino é um circuito, né? E dá para fazer milhares de coisas. Né? O pessoal fala open source hardware, né? Dá para fazer bilhentas coisas. Esses slides que eu estou mostrando são de um outro cara que fez uma oficina de Arduino, e chama Luciano Ramalho. Era super gente fina. E aí ele liberou os slides dele em Creative Commons. Eu peguei os slides dele, né? E peguei os slides dele para a minha oficina e deixei a marquinha dele, oficinas Turing, usei os slides dele, espetei uns slides meus no meio do caminho. Deixa eu ver aí, ó. Esse é um slide que eu fiz, que eu acrescentei para ele. E aí, outro slide eu acrescentei, aí tem os créditos, organizado pelo Luciano Ramalho, tal, Creative Commons, né, share alike. Então, eu sou obrigado, pela licença dele,
a fazer o meu, a minha alteração, eu fiz o dele, também Relative Commons Share Alike, né? Aí eu botei os créditos para mim, para o Arthur, que deu oficina comigo, né? Deixei aí um lance dele e tal, espetei o meu, papapá e tudo mais. Aí tá, OpenCourseware. Tem muita gente que fala, o primeiro OpenCourseware são esses alemães aí que botaram os vídeos das aulas na internet, tá? Mas tem uns caras lá em 94 falando de recursos educacionais abertos, tá? E esse outro cara é amigo do primeiro, que falou em Open Content e fez a ligação com o lance do software livre, tá? E aí, em 2002, com muita fanfarra, o pessoal do MIT fez o tal do OpenCourseware, que botou o material das aulas deles abertos. Tem milhares de disciplinas do MIT, né? Eu vou mostrar lá o link, tá. Agora, em 2008, aí no Brasil, tem essa Carolina Rossini falando também de recursos educacionais abertos. Só que esse lance de recursos educacionais abertos não é só graduação, é dizer, tem ensino básico, ensino médio, entendeu? E esse nome, OpenCourseware, está meio vinculado à graduação, eu acho. Tá? Então, enfim, tem muita coisa para ler dessas histórias, tem os links aí para quem quiser seguir o artigo dessa Carolina Rossini aí e tal, né? Exemplos, né? Então, a Unicamp começou a botar umas disciplinas lá, tem um consórcio agora do OpenCourseware, papapá, né? A Unicamp a primeira no Brasil acho que foi a GV. A GV botou uns negócios. Aí eu botei uns exemplos aí, Delft, que tem uns negócios legais. O MIT tem bastante coisa legal. O baú é o começo, tá? E brilhantemente o Bruno faz os caras assinarem um papel que protege um pouco a escola no sentido da distribuição do material baú. Só que tem um passo, a gente tem que ir além, que é espetar um Creative Commons. É fazer o palestrante assinar um papel que tem escrito que é uma licença Creative Commons. E aí você pode deixar o cara escolher um grau de coisa, né? Então, esses são os exemplos que rapidamente eu ia falar. Quer dizer, esse negócio está num contexto, gente, nesse negócio cultura livre, né, e tal. Aí tem muitos assuntos relacionados, né? E eu estou encerrando, prometo. EDX e Coursera são exemplos, eles chamam de MOOCs, que é Massive Online, não sei, Courses, né? Mas tipo cursos online massivamente multipessoais, sei lá. Mas enfim, um monte de gente fazendo curso online. Tem gente que diz que funciona melhor, tem gente que diz que não funciona. Mas enfim, entrem nesses dois sites, são os principais, EDX, Coursera. Vocês podem ver uns cursos online. Tem umas faculdades que se você pagar uma grana, eles verificam se a pessoa está assistindo o curso quem ela diz que é e emitem um certificado que vale créditos nas graduações dos caras. Então, é um negócio maluco. Aí, do lado da ciência em geral, tem uma briga gigantesca sobre os jornais científicos, que são jornais de assinaturas caríssimas, que estão sendo canibalizados e questionados por um sistema de publicação, de peer review, em jornais abertos. E um dos principais é esse PLOS. Né? Então, é uma discussão enorme que está rolando nos papers científicos, né? Para quem está em biologia, em física, em matemática e tal, né? Está sabendo dessa discussão. Arduino eu já mostrei lá, hardware livre, né? Aqui na escola eu já dei uma disciplina de processing, que é um lance de programação reativa, né? Também as pessoas têm a ver com software livre e tudo mais. Fabricação digital, propriedade intelectual, aquela discussão lá do site das mesas, né? Essa ONG aí é sensacional, se puderem entrar, EFF, Electronic Frontier Foundation, esses caras são brilhantes
e são os caras que lutam contra maximalismo de copyright, né? O pessoal brinca e toda vez que vai acabar o copyright do Mickey Mouse, o Congresso americano passa uma lei estendendo o copyright. Então o negócio era, sei lá, 20 anos depois da morte do autor, vai estendendo, 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 e a gente está vivendo uma sociedade que aumenta esse monopólio temporário que é o copyright, né? Aumenta indefinidamente. E os caras usam o lance de copyright como censura, às vezes, se você... É uma discussão delicada essa, vale a pena dar uma olhada. E esse documentário também é muito tocante, que é o Aaron Swartz, que é o rapaz que se matou. O pessoal pegou o livro de penas lá e tal na cabeça dele, ele ia passar mais de 60 anos preso, ele estava baixando os negócios na biblioteca lá do MIT, né? E o MIT não ajudou. Enfim, é uma história terrível. Vejam esse documentário. E o Aaron Swartz é um dos caras que ajudou no começo do Creative Commons. Tá? Então, tem a ver. Se vocês puderem, vejam esse documentário, é muito legal. Tá? Bom, e é isso aí.